Começando mais um Cooper Pratique. E aí esse mês de festas de outubro, estamos aqui com o nosso Cooper Fest. E na receita de hoje vamos fazer um Kessler com bacon Seara. Vamos aos ingredientes para vocês poderem fazer essa delícia. 500 gramas de bisteca suína, 500 gramas de chucrute, 600 gramas de mini batata, 200 gramas de bacon Seara, uma maçã, uma cebola, 2 dentes de alho, 150 ml de caldo de carne, 200 ml de vinho branco, 200 ml de creme de leite, manteiga, erva doce, cravo, sal, pimenta, páprica defumada, pó de alho e cebola e, para finalizar, mostarda em pó. Para começar a receita, eu já tenho aqui as 2 bistecas suínas. Peça para o seu açougueiro cortar um pouco mais de um dedo de espessura. Não é legal você ter a bistequinha muito fininha, tá? E a gente vai começar ela aqui, ó, temperando com os nossos temperos. Então, o sal em ambas as bistecas. Eu já tenho separadinho aqui um pouco de pimenta moída, a páprica, o pó de alho e pó de cebola, e um pouquinho de mostarda em pó. Lembrando vocês também que nessa receita aqui a gente pode substituir a bistequinha por lombo ou costelinha suína. Também ficam muito boas, tá? Aí é uma opção de vocês. Qual tipo de corte suíno vocês vão preferir fazer. Finalizando aqui o tempero. Bom sempre dar uma esfregadinha na carne para ela absorver bem os nossos temperos aqui. E aqui agora eu já vou deixar uma panela, uma frigideira esquentando. Vou adicionar nela aqui já um fiozinho de azeite e um pouco de manteiga. Legal lembrar sempre, quando a gente for usar manteiga para refogar, para fritar alguma coisa, sempre é importante botar um pouquinho de azeite de oliva ou óleo vegetal para que a gente não queime a manteiga. Aqui, quanto à gordura, a gente também pode substituir a manteiga ou azeite também por uma gordura suína, por exemplo. Aí fica a critério de vocês também. Então aqui, ó, manteiguinha quente, gordurinha quente. Vamos adicionar aqui as nossas bistecas. Tomem um pouquinho de cuidado com a quantidade de carne. Se vocês tiverem mais filés, é interessante a gente ir fazendo aos poucos, porque se eu colocar muita carne aqui, essa minha carne vai gerar muito líquido e com isso a nossa carne vai cozinhar ao invés de fritar. Então sempre 1, 2, dependendo do tamanho da panela de você, 3 bistequinhas no máximo. A gente vai reservar e depois entra com as outras bistequinhas. Em questão de 2 minutos, mais ou menos, a nossa carne começou a suar, ela começou a levantar umas gotinhas, levantar um pouquinho de suor. Então nesse ponto aqui, eu já sei que eu posso virar a minha carne. Usem sempre uma espátula para virar, ou 2 colheres. Não furem a carne. Furar a carne vai liberar canais para que a umidade da nossa bistequinha suína evapore, deixando a nossa bistequinha seca. Vamos deixar aqui mais uns 2 minutinhos, mesmo tempo que eu deixei de um lado, deixo agora do outro, e aí a gente vai reservar e vai continuar a receita a partir daqui. Já foram mais 2 minutos desse outro lado, agora a gente vai baixar aqui o fogo e retirar. Não se preocupem se a carne não estiver 100% cozida dentro. A gente ainda vai cozinhar ela mais um pouquinho junto com os próximos ingredientes. Então a parte interna dela vai terminar o cozimento, mesmo que seja um pouquinho depois. Nesse ponto agora, que já fritou dos 2 lados, cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio, veja que a carne está bem douradinha dos 2 lados, é esse o efeito que eu quero. Eu vou reservar ela. Vamos reservar essa nossa carne aqui. Na mesma panela, na mesma frigideira que vocês estiverem usando, não importa, só com o fogo um pouquinho mais baixo, a gente vai adicionar um pouquinho de bacon, o bacon da Seara, um excelente produto. É sempre bom lembrar que a qualidade do prato de vocês está diretamente ligada com a qualidade do produto. Então a escolha de um produto de qualidade como esse bacon da Seara vai fazer toda a diferença no resultado final do prato de vocês. O bacon aqui ele já deu uma refogada, já liberou mais um pouco de gordura. Uma gordura muito importante aqui para o nosso preparo. Não deixem o bacon de vocês tostar. É só ele ficar douradinho de todos os lados. A gente vai entrar aqui agora com cebola. Eu estou usando cebola branca, mas quem preferir pode usar cebola roxa também. Um pouco de alho. Alho picado. Uma leve refogada em tudo.
só para despertar bem o cheiro dessa comida, que é sensacional. E aqui a gente vai colocar agora um pouco de maçã. A maçã aqui eu estou usando a maçã Fuji. Eu acho ela mais interessante para o prato. Mas não se incomodem de usar, por exemplo, a gala ou a maçã verde. Todas elas vai dar um efeito muito semelhante e todas elas vão ficar muito gostosas no prato. Cuidado para não deixar queimar, então o fogo aqui, ó, sempre menor, sempre mais baixo, para a gente não queimar o nosso preparo. Deixar dar uma corzinha nessa maçã. E aí a gente já pode preparar os próximos ingredientes, que a gente vai precisar então de um vinho seco branco. Importante que ele seja branco ou verde, para não tingir o nosso prato. Se a gente usar o tinto ou o rosé, ele vai acabar tingindo e a gente não quer esse efeito. Importante que ele seja seco também, porque eu já estou usando a maçã que já tem um doçor. Se eu usar um vinho de mesa, vai adocicar ainda mais o meu prato. Não é interessante também, então vamos usar o seco e branco. E o chucrute. O chucrute pode ser aquele de pacotinho normal, não precisa preparar o seu. O prato aqui ele já está ficando bem perfumado. Vamos adicionar aqui o vinho. Aqui é só esperar um pouquinho para ele baixar um pouco, evaporar um pouco do álcool dele. Isso a gente percebe no aroma, a gente logo quando põe no contato com o calor a gente sente o álcool. Parou de sentir esse cheiro do álcool, começou a sentir mais o cheiro da uva, a gente já pode entrar aqui com o nosso chucrute. E aqui agora a gente vai deixar ele absorver um pouco, apurar os sabores aqui dessa nossa mistura. Então vamos deixar aqui uns 3 minutinhos e aí a gente dá continuidade. Aqui já cozinhou, já deu uma apurada por cerca de 3 minutinhos. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de creme de leite só para engrossar o nosso preparo. Vou colocar aqui também agora caldo de carne. Posso usar aqui também um caldo de legumes. Funciona bem. Eu preciso desse líquido agora para eu poder cozinhar um pouco melhor a minha carne aqui dentro, que ela vai ter que apurar aqui agora. Então vamos dar essa misturada, misturar bem esses ingredientes. Aqui vocês vão começar a ver que já começa a ficar um caldo mais espesso, mais grosso. É isso que eu quero desse molho. E vamos temperar aqui com alguns aromáticos. Eu tenho aqui cravo, erva doce e cominho para fazer esse tempero. Cuidado no uso, não exagerem, porque esses temperos, como eles são em grãos, eles tendem a saborizar um pouco mais do que em pó. Então vamos pegar um pouquinho leve aqui. Depois, qualquer coisa, a gente dá mais uma provada. Mas eles são interessantíssimos para esse prato, porque como a gente está falando de um prato tradicional, alemão, é importante esses perfumes que esses condimentos liberam agora na hora desse cozimento. Então vamos deixar apurar mais um pouquinho e a gente já entra com a carne novamente. Então depois desse preparo aqui já ter apurado um pouquinho mais, e quando eu digo apurar é questão de 1 minuto e meio, 2 minutos, só para realmente apurar os sabores, tá? Eu não quero reduzir o molho. Aqui eu posso entrar novamente agora com aquela bistequinha que eu tinha feito. Posso dar uma enterradinha nela aqui, ó, junto do nosso molho, que é para, com o calor desse nosso molho, desse nosso preparo, ela finalizar o cozimento interno dela. A gente dá uma afundada aqui, deixa presente dentro do líquido do nosso molho. Aqui, aquele caldinho que ficou da carne, a gente pode adicionar aqui também. E agora a gente deixa apurar aí por mais uns 3, 4 minutinhos. Vai ser o suficiente para nossa carne terminar de cozinhar. E aí a gente já pode montar o prato para servir. Então assim ficou o nosso Kessler. Nossa bistequinha suína feita com chucrute e bacon seara. Para servir aqui eu optei por mini batatas, mas você pode fazer com purê de batata, com arroz branco. Para finalizar, só tenho a agradecer, espero que vocês façam em casa, tenho certeza que vão gostar desse prato e até o próximo vídeo.